Pessoal, eu acabei de passar aqui de R$ 2.000 em vendas hoje, trabalhando 100% online. Se você tem o desejo de trabalhar em casa, precisando apenas de um computador ou de um celular e de uma conexão com a internet, clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo. Um vulcão desperta na Islândia. Uma montanha entra em erupção, jogando milhões de toneladas de cinzas no céu. As companhias aéreas logo sentem o efeito. Centenas de milhares de voos são cancelados. Por volta de 10 milhões de passageiros presos. Caos, aviões no chão, companhias saindo do mercado. Um impacto enorme na aviação e deixou a Europa paralisada. O impacto rapidamente se espalhou. A movimentação de cargas em todo o mundo ficou prejudicada, custando à economia já fragilizada do mundo bilhões de dólares. E agora, cientistas estão descobrindo vulcões na Islândia que podem superar essa erupção de cinzas de 2010. Vulcões que produzem nuvens assassinas de ácido sulfúrico. E o mais alarmante de tudo, um vulcão gigante coberto de gelo que já devia ter entrado em erupção e que pode ameaçar o planeta inteiro. Hoje em dia estamos muito vulneráveis às erupções vulcânicas. Não é uma questão se vai acontecer, é quando. Vulcões podem ser considerados uma bomba relógio. Eu prevejo que veríamos centenas de milhares de mortes. Quão ameaçadora pode ser a próxima erupção na Islândia? Vulcões apocalípticos. Reykjavik, a capital mais setentrional do mundo. Lar da maior parte dos 320 mil habitantes da Islândia. Há mais de 1000 anos, os vikings se instalaram nessa terra congelada. Hoje, os turistas vêm aqui para se maravilhar com os geysers explosivos da Islândia. E as piscinas em ebulição. Mas essa energia termal abundante tem seu lado negro. Sua ameaça vulcânica. Em 2010, o vulcão Eyjafjallajökull, apelidado de Eia, ganhou vida. A erupção durou mais de 2 meses. Os islandeses correram para os abrigos enquanto a chuva de cinza caía. Mas os efeitos do Eia foram logo sentidos globalmente, quando as nuvens de cinza se espalharam para as rotas movimentadas das aeronaves transatlânticas. Aeroportos em todo o globo ficaram engarrafados, quando milhares de voos foram cancelados. Mas os cientistas estão com medo de que algo muito pior possa vir da Islândia. Acho que escapamos de boa na erupção de 2010. No futuro, haverá erupções muito maiores na Islândia do que o evento de 2010. Esses cientistas estão descobrindo os efeitos devastadores das erupções vulcânicas do passado. E tentando prever como as consequências mortais se espalharão na próxima erupção. Thor Thordarson é um vulcanólogo. Oi. Ele conhece bem as ameaças vulcânicas da Islândia, tendo passado quase 30 anos mapeando sua geologia complexa. O incrível sobre a Islândia é que há 30 sistemas vulcânicos ativos. A Islândia tem o tamanho do Kentucky. Com tantos vulcões ativos em uma área tão pequena, é um dos lugares com maior atividade vulcânica da Terra. Mas apesar do Eia estar dormindo de novo, 3 vulcões próximos causam preocupação. Desde a erupção do Eia em 2010, estamos de olho em 3 vulcões. Os vulcões Hekla, Katla e Laki. Islândia. Os vulcões vizinhos do Eia, Hekla, Katla e Laki, estão agrupados em uma zona de intenso vulcanismo no sul da ilha. Cada um tem uma personalidade distinta.
Laki. Um vulcão de fissura que se estende ao longo da passagem por 27 quilômetros. Ele entrou em erupção pela última vez em 1783, exterminando 1/5 da população da Islândia. Hekla. Um pico ameaçador de quase 2.000 metros de altura. Historicamente, ele entrou em erupção violentamente sem aviso, expelindo quantidades alarmantes de cinza. E Katla. Um vulcão gigante de 28 quilômetros, escondido embaixo de 1.000 metros de gelo. O Katla está décadas atrasado para uma erupção. Ele está atualmente ressoando. Então, os vulcanólogos estão mais preocupados com ele. Então, por que a Islândia tem tantos vulcões ameaçadores comprimidos em uma área tão pequena? É o resultado da sua localização única. A Islândia fica no Atlântico Norte, entre a América do Norte, Groenlândia e a Europa. Aqui, duas placas tectônicas da Terra estão se distanciando, e a Islândia atravessa suas fronteiras. Abaixo está um ponto quente, uma enorme ressurgência de rocha quente das profundezas da Terra. Conforme a rocha sobe, ela produz magma. O magma passa pelas rachaduras na crosta até surgir na superfície, formando vulcões ativos. Um dos motivos para ser difícil prever erupções vulcânicas é que tentamos prever o comportamento de algo que não conseguimos ver. Não conseguimos ver o magma, que é a fonte desses eventos. Acima do solo, Eyja, Laki, Hekla e Katla parecem ser vulcões separados. Mas alguns cientistas estão começando a imaginar se eles podem estar ligados no subsolo e que a recente erupção do Eyja pode ter acordado um dos seus vizinhos. Agora, existe um local surpreendente que ajuda a revelar como os vulcões são ligados. É emocionante estar aqui. É bem especial poder descer nessa cratera. Esses geólogos estão a ponto de fazer uma incrível jornada ao coração de um vulcão. A 112 quilômetros a oeste do Eyja está a cratera Thrinakiggr. É um local único que oferece uma visão tentadora de como os vulcões da Islândia funcionam. Vamos passar por aqui. É bem estreito. Você passa por pouco. Isso é muito legal. Depois de se espremer pelo corredor, eles são confrontados com uma visão incrível. Nossa, olha só isso. É lindo. Uma vasta câmara, estendendo-se 140 metros abaixo da superfície. Há 4.000 anos, quando o magma escoou, a câmara permaneceu notavelmente intacta. É o único lugar na Terra em que os cientistas podem estudar um vulcão por dentro. É incrível. Realmente impressionante. Freystein Sigmundsson está procurando evidências de como vulcões como esse são alimentados por rochas derretidas. Tem sido um mistério até agora. Olha isso. Tá vendo o gelo aqui? Nossa, é muito legal como isso sobe. Esse é um lugar único. É fantástico. Podemos ver as fissuras que alimentaram esse vulcão com magma. Essa linha preta na parede aqui é uma rachadura que fornecia magma para a erupção. Agora o magma está sólido e seco nessa fissura. Essa fissura agia como uma veia gigante, bombeando magma para a câmara horizontalmente, assim como das profundezas. Com essa fonte, podemos claramente ver os dois lados. A fissura passa através da câmara e vai para o outro lado. E Freystein quer descobrir que direção ela tomou. Se você rastrear, pode adivinhar a orientação dessa abertura. Ao delinear a fissura de cada lado da câmara, a equipe descobre a rota exata que ela tomou
e faz uma descoberta importante. O que descobrimos foi que elas podem ter muitos quilômetros. Elas são como folhas finas. Elas podem vazar através dos cânions. Então, apesar de os vulcões parecerem isolados na superfície, fissuras carregando magma podem ligá-los abaixo da superfície. E essa é uma consideração importante para tentar prever qual dos vulcões da Islândia poderá entrar em erupção a seguir. Historicamente, o Katla entrou em erupção pouco depois do Eyja, em mais de uma ocasião, sugerindo que fissuras subterrâneas escondidas podem ligá-los. Se for verdade, a erupção recente do Eyja em 2010 pode ser o gatilho que despertará o gigante coberto de gelo Katla de novo? Ou um dos seus outros vulcões vizinhos? E quais seriam as consequências? Vulcões são um dos maiores assassinos da natureza. Eles nos ameaçam com torrentes de lava derretida, nuvens de cinzas sufocantes e névoas de gás tóxico. E no passado, os habitantes da Islândia foram os que mais sofreram. Em 1783, uma erupção matou mais de 10 mil moradores. Foi uma das erupções mais mortais já registradas. Um assassino que a cientista atmosférica Anja Schmidt conhece muito bem. O vulcão que Anja está interessada fica a 80 quilômetros a nordeste do Eyja, a fissura chamada Laki. Estamos onde a lava do Laki flui. Então, até onde os olhos podem ver, observamos o que o fluxo de lava cobriu na erupção do Laki em 1783. Só para dar uma ideia da escala, a área que o fluxo da lava cobriu é 10 vezes o tamanho de Manhattan. Laki produziu tanta lava por causa do seu caráter vulcânico. O Laki tem uma personalidade especial, é muito diferente em termos de estilo de erupção, diferente de outros vulcões. É o que chamam de erupção de fissura, que irrompe num sistema de ventilação linear. Um sistema de ventilação linear funciona assim. Em vez de irromper de uma única cratera, a lava jorra ao longo de uma linha onde a fissura rompe a superfície. Nos Estados Unidos, erupções de fissura são comuns nas grandes ilhas do Havaí, como essa aqui, em Kilauea. Em 1783, Laki também irrompeu da fissura, mas em uma vasta escala. A Terra abriu ao longo de uma fissura de 27 quilômetros, jorrando rochas derretidas em direção ao céu. Apenas imagine a crosta terrestre se abrindo ao longo de uma linha. Se eu estivesse aqui em 1783 e visse a erupção do Laki, seria uma visão muito assustadora. O céu deve ter ficado negro e escuro, porque a cinza vulcânica cairia. Olhando para o local da erupção, você poderia ver o fogo fluindo em direção ao céu, chegando a 1,5 km de altura. Então teria o fluxo de lava lentamente avançando. Você veria o fluxo de lava vermelha incandescente fluindo nessa paisagem escura. Parece uma visão do inferno de Dante. Mas, espantosamente, a lava não foi a assassina. Foi algo muito mais letal. Algo que, se repetido no século XXI, poderia afetar milhões ao redor do globo. No coração da zona rural inglesa está a evidência perturbadora desse possível desastre. Aqui, nos registros da igreja, o geocientista forense John Grattan está descobrindo pistas que revelam o alcance da erupção mortal do Laki.
Esse é um registro paroquial e contém datas e nomes das pessoas que foram enterradas aqui. E é nisso que eu estou interessado. Usando livros como esse, podemos reconstruir os padrões da mortalidade. As mortes geralmente ocorrem no inverno, quando os idosos e doentes sucumbem ao tempo frio. Mas John descobriu um período de tempo em 1783 em que os registros não parecem fazer nenhum sentido. Nós podemos ver uma mudança intrigante no padrão, onde as pessoas estão morrendo em números significativos no verão quando o clima é bom, quando há muita comida. Então, estamos interessados no que pode ter acontecido. Outros relatos descrevem como os aldeões estavam morrendo. A leitura parece uma história de terror. Durante altas temperaturas no início do verão, bocas ulceradas e erupções nos lábios e também dores no peito se tornaram epidêmicas. Febres altas são acompanhadas de pleurisia e inflamação nos pulmões. A febre alta e a desinteria imediatamente surgiram no centro da Inglaterra e se tornaram uma epidemia em Londres. E houve alguns casos notáveis de morte súbita. O assassino não está apenas devastando a população, está assolando toda a terra. A cevada se tornou marrom e ressecou nas extremidades, assim como as folhas de aveia. As espécies diferentes de grãos perderam suas folhas, secaram como se um fogo tivesse sido aceso perto. E a ocorrência de um grande temporal fez com que todos pensassem: acabou, esse é o fim do mundo. Mas a Inglaterra não foi a única a sofrer. Vastas áreas da Europa experimentaram a mesma calamidade, como registrado por um fundador vivendo em Paris na época. Isso foi o que Benjamin Franklin escreveu. Existia uma névoa constante sobre toda a Europa. Essa névoa era de uma natureza permanente, era seca, e os raios do sol pareciam ter pouco efeito para dissipá-la, como geralmente fazem. Uma névoa úmida surgindo da água. E o que isso nos mostra é que essa névoa não era vapor d'água, era algo completamente diferente. O assassino está agindo em uma escala continental. A pergunta é: o que é isso? Edimburgo, capital da Escócia. Nos laboratórios da universidade, o geólogo Chris Hayward examina a lava do laque. Ele está procurando por pistas químicas que possam identificar o assassino do laque. Uma das coisas mais interessantes que podemos ver nessas lavas são esses pequenos cristais. E o que eles fazem é registrar a química do magma em épocas diferentes da sua evolução. Do momento em que foi formado bem fundo no subsolo até quando irrompeu. São como pequenas cápsulas do tempo. Conforme os cristais cresciam, eles guardavam pequenos bolsos de magma do laque dentro deles, junto com sua composição química. Aqui está um dos cristais, essa área escura, e pode-se ver um dos pequenos bolsos de magma. E deixa eu aproximar. Isso é da espessura de uma folha de papel. Só para te dar uma ideia de como essas coisas são pequenas. Usando uma microsonda eletrônica sofisticada, Chris separa os elementos químicos e descobre algo intrigante. Descobrimos uma coisa muito interessante. O material dentro dos cristais, esses bolsos de magma que estavam presos, contém uma grande quantidade de enxofre. Os cristais se formaram no subsolo quando o magma do laque estava relativamente cheio de enxofre. Mas quando Chris analisa a lava solidificada ao redor deles, formada muito depois, durante a erupção do laque, ele faz uma descoberta notável. O magma final que flui na lava, quando irrompe, quase não contém enxofre. Então, para onde o enxofre foi? Saiu do magma irrompendo e se transformou em um gás no ar. Nós estimamos que por volta de 120 milhões de toneladas de enxofre foram liberadas na erupção. Então, o enxofre do laque pode ser responsável pelas mortes na Europa e na Islândia em 1783? Se for o caso, como ele mata?
O químico Andrea Sela tem a resposta. O enxofre, na verdade, é muito abundante. É um dos 20 principais elementos da crosta terrestre. E o enxofre nativo geralmente sai da Terra em áreas vulcânicas e cria esse material verde-limão maravilhoso. Ele também tem um odor bem distinto. Se pegarmos uma amostra de enxofre em pó comercial e tirarmos a tampa e dermos uma rápida cheirada, ele tem um cheiro delicado, cheiro quase evocativo. É um pouco parecido com um ovo cozido recém-cortado. É o tipo de cheiro que você sente perto de nascentes de água quente ou banhos termais. Algo que você associa ao vulcanismo. Ao longo da história, o enxofre tem sido associado à lama fervente, vulcões e o inferno. Era enxofre. O diabo. Era claramente uma substância perigosa e poderosa. E para demonstrar isso, o que acho que devemos fazer é aquecer um pouco de enxofre e ver as coisas maravilhosas que ele faz. Quando aquecemos, ele logo começa a derreter. Gradualmente vemos esse líquido profundo e escuro. Isso é quase como viajar às profundezas do centro da Terra. E se formos longe o bastante, no fundo do magma, as temperaturas são tão altas que o enxofre se transforma em um gás. E quando o magma é expelido, o gás escapa explosivamente, como dióxido de enxofre. Isso está entre uma das coisas mais perigosas que um vulcão pode produzir. Em 1783, a erupção de fissura do Lac durou 8 meses. Os moradores da Islândia não tiveram chance contra a nuvem ácida do Lac. E essa nuvem também matou centenas de milhares na Europa, de acordo com John Grattan. Mas como uma erupção na Islândia afetou pessoas em uma área tão vasta e tão distante? Como esses gases poderiam estar concentrados o suficiente para você sentir o gosto e o cheiro queimar seus olhos a mais de 1.500 quilômetros de distância? A resposta para isso não está na erupção do Lac, mas no clima. Durante a última semana de junho, em 1783, as altas pressões invadiram o noroeste da Europa, trazendo um bom clima de verão. Mas também permitiram que algo perigoso, que estava na atmosfera, descesse. É onde os gases vulcânicos estão. Eles foram sugados para baixo, arrastados para a superfície da Terra e são como um maçarico, destruindo o ambiente abaixo deles. A alta pressão age como um grande funil. O ar descendo da atmosfera traz consigo os gases venenosos do Lac. Se estivéssemos aqui em 1783, a vista atrás de nós teria desaparecido. O que veríamos em vez disso seria uma névoa azul por toda a paisagem. A cor verde desapareceria, pois os ácidos queimariam as árvores. As plantações queimariam. As pessoas morreriam, as aves morreriam, os peixes flutuariam nos lagos porque estariam mortos também. Realmente uma visão do Armagedon. É o elo final na cadeia de eventos que dispara uma catástrofe vulcânica sobre a Europa. Uma coisa que sabemos por causa do registro geológico, que eventos que aconteceram no passado irão acontecer no futuro. Então, esses eventos de 1783 acontecerão de novo. Que cenário assustador nos espera se isso acontecer? Se a nuvem do Lac alcançou a Europa em 1783, até onde uma nuvem pode chegar hoje? Anya Smith pegou a produção de enxofre do Lac da erupção de 1783 e, usando um modelo digital, projetou na atmosfera de hoje. É uma visão perturbadora.
Então a erupção começa na Islândia e, como podem ver no modelo, a nuvem de enxofre se espalha pela Grã-Bretanha, Alemanha, França e Espanha. Não está apenas afetando a Europa, mas também a América do Norte. Então, ao longo de 8 meses, o hemisfério norte todo fica coberto por uma nuvem de enxofre por causa de uma erupção na Islândia. Então, como isso poderia nos afetar? Muitas cidades já geram poluição que causa mortes prematuras por asma, doenças no coração e pulmões. Uma nuvem tóxica da Islândia pode ser o ponto de ruptura. Combinando a poluição de hoje com a poluição do lac de 1783, Anja estima muito mais mortes se a mesma nuvem ácida vulcânica se espalhar pela Europa hoje. Usando nosso modelo, podemos criar um mapa de mortes. O que descobrimos são dezenas de milhares de mortes no Reino Unido, nos Países Baixos, na Alemanha, na França, por toda a Europa Central e Ocidental. Ao calcular o total, encontramos uma taxa de mortalidade de mais de 100 mil pessoas. Esse é um número bem assustador. Como o modelo dela mostra que a nuvem poderia acabar se espalhando por todo o hemisfério, é uma dura advertência do que podemos esperar nas cidades americanas. Mas os vulcões da Islândia apresentam outra ameaça. 72 quilômetros a oeste do lac está o Hekla. A quase 2.000 metros, a torre em forma de cone do Hekla se destaca acima da paisagem. Ele é um dos vulcões mais ativos da Islândia, tendo entrado em erupção mais de 20 vezes nos últimos 1000 anos. A última erupção do Hekla foi em 2000, e recentemente suas erupções têm sido leves. Mas Thor descobriu um lugar que mostra o quão explosivo ele pode ser. E com o Hekla, tudo se resume a cinzas. A montanha coberta de neve. Ao fundo é o próprio vulcão Hekla. E em primeiro plano, essa camada de cor clara que está no topo saiu do Hekla há 3.000 anos. Essas camadas de cinza revelam muitas coisas para Thor sobre o passado explosivo do Hekla. O motivo para passarmos um tempo estudando essas camadas é que podemos conseguir informações sobre a natureza da erupção, a intensidade, o poder explosivo e como afetou a Terra. Ele descobriu uma erupção em particular do Hekla 3.000 anos atrás que liberou uma quantidade enorme de cinzas. Se você olhar para essa paisagem ao nosso redor, toda a superfície está coberta com a cinza que tem 4 metros de espessura. E não importa para onde você olha, está ao seu redor. Isso te dá uma boa indicação de quão poderosa, quão forte aquela erupção foi. A erupção explosiva do Hekla criou essa paisagem árida. É feita de camadas e mais camadas de cinzas formadas a partir de magma pulverizado. E é típica da família de vulcões do Hekla, os estratovulcões. A maioria dos vulcões do mundo produzem grandes erupções. De tempos em tempos, temos uma grande explosão. Agora temos uma erupção aqui. É exatamente o que aconteceu em Washington em maio de 1980. O Monte Santa Helena, o estratovulcão mais famoso da América, entrou em erupção. O magma provocou um terremoto e um grande deslizamento de terra. Mandando cinzas a 24.000 metros de altura em apenas 15 minutos. E causando mais de 50 mortes. I can't believe it. It looked like any place I've ever been before. O estratovulcão mais famoso da Europa
é o Monte Vesúvio. Quando entrou em erupção 2.000 anos atrás, gases e cinzas quentes caíram sobre as cidades de Pompeia e Herculano, asfixiando uma população desavisada e matando mais de 25.000 pessoas. Mas o que Thor descobriu sobre a erupção do Hekla 3.000 anos atrás faz as erupções dos montes Santa Helena, Vesúvio e Eia em 2010 parecerem insignificantes. Nós descobrimos que essa é uma das maiores erupções do Hekla nos últimos 10.000 anos. E o volume total desse material está entre 8 e 12 quilômetros cúbicos. Também mandou nuvens de cinza para a Groenlândia e para a Europa continental. Se estivéssemos nesse local 3.000 anos atrás, quando o Hekla entrou em erupção, a primeira coisa que veríamos seria uma enorme coluna de cinzas saindo do vulcão, e daquela nuvem as cinzas sairiam. E junto com isso teríamos rochas como essa aqui, voando pelo ar. Essa tem 9 quilos, então essa erupção teria te matado e você ficaria enterrado em 5 metros de cinza. Quando o Eia entrou em erupção, as cinzas dele deixaram os aviões no chão por quase uma semana. Mas o Hekla pode ser muito mais destrutivo. 3.000 anos atrás, o Hekla produziu 75 vezes mais cinzas. A preocupação é que ele pode estar a ponto de fazer isso de novo. O padrão que detectamos está sugerindo que agora ele está no final de uma fase em que as erupções estão diminuindo em tamanho, indicando que podemos estar entrando em uma nova fase que geralmente começa com uma grande erupção explosiva. Então é possível que o Hekla possa produzir uma erupção explosiva bem grande em um futuro próximo. Que caos podemos esperar se isso acontecer? Claire Whitman tem feito a mesma pergunta. Ela faz parte de uma equipe de resposta rápida no Centro de Consultoria de Cinzas Vulcânicas de Londres, no Escritório de Meteorologia do Reino Unido. É a primeira linha de defesa contra cinzas vulcânicas da indústria da aviação da Europa. E quando o Eia entrou em erupção, a equipe entrou em ação. Nós não vimos nada que realmente tenha expelido uma nuvem de cinzas na Islândia e que chegou à nossa área na história recente. Então as pessoas não acham que isso pode acontecer. A erupção do Eia durou por volta de 39 dias. As pessoas estavam trabalhando sem parar aqui em uma escala que nós nunca tínhamos visto. No minuto em que a erupção acontecer, observadores na Islândia entrarão em contato. Então começa a corrida contra o relógio para mandar um consultor. Temos então que atualizar aquela informação a cada 6 horas até o fim da erupção. Claire precisa de 2 informações para prever para onde a nuvem de cinza está indo. Primeiro, ela precisa de uma previsão do tempo rigorosa. O clima é vital, porque quando a cinza é mandada para a atmosfera, é transportada pelos ventos nos níveis mais altos e aí é levada para onde esses ventos estão indo. Com que força o vulcão entrou em erupção também é vital. Nós temos que saber a altura da erupção e também quanto foi emitido e como isso muda com o tempo. Armada com essas informações, em 2010, Claire e sua equipe usaram supercomputadores para criar um modelo do movimento das cinzas do Eia. O que nós podemos ver é o início da erupção. Aí a cinza é transportada para o sudeste e então é dispersada em todo o hemisfério norte. No futuro, com a possibilidade de erupções maiores, as previsões da equipe serão ainda mais importantes. Como os cientistas estão descobrindo, a Islândia é lar de um grupo mortal de vulcões. Eia entrou em erupção em 2010. O Laki liberou uma nuvem tóxica de enxofre que circulou ao redor do hemisfério norte. E o Hekla, que pode liberar milhões de toneladas de cinzas sem aviso prévio. Mas a maior ameaça é o seu vizinho inquieto. Hoje ficaria mais preocupado com uma erupção no estilo do Katla. Uma que os vulcanólogos não podem ignorar.
A preocupação com o Katla é que ele pode entrar em erupção a qualquer momento. O vulcão escondido embaixo do gelo. O Katla está ressoando. Alguns temem que sua erupção possa ser pior do que a nuvem de enxofre do Lac e as cinzas do Hekla juntas. O Katla entra em erupção a cada 50 anos, em média. Sua última grande erupção foi há quase 100 anos. Então a próxima está bem atrasada. Todos os sinais que detectamos do vulcão nos dizem que ele está se preparando para uma erupção. Recentemente, cientistas detectaram sinais de terremotos ao redor da cratera. Se essa atividade é ameaçadora porque a erupção do Eia mexeu com o Katla, ninguém sabe. Para descobrir o que está acontecendo, a doutora do Sigrun Heron e Frinstein Sigmundsson estão fazendo uma viagem de 3 horas até o cume do vulcão para montar estações de monitoramento. É o local perfeito. Esse afloramento rochoso se conecta à câmara de magma do Katla abaixo da superfície. Se o magma se movimentar lá embaixo, o terreno aqui em cima também irá. Essa é uma antena simples que está recebendo dados do satélite que está viajando pelo céu. E ligamos a antena a um receptor e o receptor está procurando os dados. Os satélites transmitem sinais para a rede de GPS da Sigrun, que fica ao redor da borda do Katla, fornecendo uma informação extremamente precisa da posição deles. Se a câmara de magma do Katla inflar, sua borda se abre, movendo os receptores. Mesmo um movimento mínimo de menos de 0,3 milímetros pode ser detectado. 42943. Então, magma, rochas derretidas estão vindo de grandes profundidades para o vulcão. E o que temos é uma câmara de magma que é apenas como um balão. Imagine que você coloca ar no balão e ele infla. E podemos sentir isso na superfície. E há indicações de que a câmara do Katla está realmente inflando. É tão rápido que podemos dar uma olhada nos dados da estação de GPS que está bem ali, usando o computador. E conseguimos isso durante a erupção do Eia. Isso é de 2010 e agora esse é de 2012. E você pode ver que a tendência geral aqui é subir. Então a câmara de magma inflou quase 8 centímetros. Isso é bastante. A câmara de magma do vulcão Katla está inflando. As leituras do GPS mostram que o Katla pode estar se preparando para uma erupção. Então, qual é o pior que podemos esperar dele? Thor tem investigado camadas de cinza negra que o vulcão expeliu em 934. O que ele descobriu o deixou alarmado. Aqui temos... A parte inferior do depósito era o fundo. É um grão bastante grosseiro. E é com isso que temos que nos preocupar. Eventos explosivos como esse produzem muita cinza. Vulcanólogos mediram a espessura e extensão dessas camadas de cinza, permitindo que calculassem o volume do material que o Katla expeliu 1000 anos atrás. Os resultados nos mostram que essa erupção do Katla, em termos de volume de material, produziu o dobro da erupção do Katla de 3.000 anos atrás. O mais perto que chegamos de experimentar uma erupção nessa escala balançou as Filipinas em 1991, quando o Monte Pinatubo entrou em erupção. Essa, uma das maiores erupções da história moderna, ressoou por pouco mais de uma semana, expelindo uma média de 10 quilômetros cúbicos de cinza na atmosfera. Mas a cinza do Katla revelou que ele pode ficar em erupção por muito mais tempo. Há muitas e muitas camadas lá. Quer dizer que essa erupção teve muitos e muitos eventos explosivos. É uma erupção complexa e provavelmente durou pelo menos um ano. Como se uma erupção de cinzas de um ano não fosse ameaçadora o bastante. O Katla também expeliu 220 milhões de toneladas de enxofre,
muito mais do que o Lac em 1783. É o dobro do Lac. Então, é a maior erupção na história da Islândia e o maior poluente vulcânico nos últimos tempos no planeta Terra. É essa poluição ácida que os cientistas mais temem. Se o Katla entrar em erupção hoje, a devastação pode ser maior que os efeitos do Eia, Lac e Hekla combinados. E a quantidade de enxofre produzida poderia ser bem pior. Bom, o enxofre tem um efeito duplo quando está na atmosfera. Pequenas gotas de ácido sulfúrico ou aerosol, como é chamado, ficam na atmosfera e cortam a luz do sol que deveria descer e aquecer a Terra. E aí a Terra fica mais fria. O Katla tem o poder para mudar o clima do mundo. Uma erupção de longa duração, como do Katla, se acontecesse hoje, causaria um grande transtorno em escala global. A temperatura ficaria 2 graus mais baixa. Não parece muito, mas é o bastante para causar uma transformação na paisagem. As evidências são claras. As erupções vulcânicas da Islândia podem ter consequências globais, produzindo cinza e enxofre o bastante para mudar o clima do mundo. Mas podemos proteger nossa economia se uma erupção menos poderosa, como a do Eia em 2010, ocorrer em um futuro próximo? É uma pergunta vital para a indústria da aviação, pois os aviões serão os primeiros a sentir os efeitos. A 10 mil metros de altura, as partículas de cinza são tão finas que são invisíveis a olho nu. Então, quando o Eia entrou em erupção, milhares de aviões foram impedidos de voar imediatamente. É um problema que o engenheiro aeronáutico Ian Davis tem enfrentado. Sabemos que cinzas e motores não se dão bem porque esse motor turbo atrás de mim basicamente absorve centenas de metros cúbicos de ar a cada segundo. Qualquer cinza vulcânica sugada pelo motor, que chega a mais de 1000 graus Celsius, derrete e gruda em partes vitais. E quando ela faz isso, causa uma sobrecarga que é efetivamente um retrocesso. E quando faz isso, podemos ter chamas na parte da frente e na parte de trás do motor. E por fim, ele pode parar. Fred Prata, um especialista em imagens, está desenvolvendo um sistema único que pode ajudar. Se chama Avoid. Esse instrumento aqui é um sistema de câmera de amostragem que mede raios infravermelhos. Radiação infravermelha é calor. Cada molécula da atmosfera que está vibrando emite radiação infravermelha. Partículas de cinza também emitem radiação infravermelha em um comprimento de onda particular. Elas têm uma assinatura espectral particular no infravermelho que é bem diferente das outras coisas na atmosfera, como nuvens de água, nuvens de gelo e vapor d'água. As câmeras que podem captar assinaturas infravermelhas fornecem para os pilotos fotos do céu até 96 quilômetros à frente deles, o que lhes permite distinguir entre cinzas e nuvens. Então agora eles podem ver onde a cinza está. Se estiver lá e ele vir 5 ou 6 minutos antes, ele pode fazer um pequeno desvio e evitar completamente, com segurança, economizando e aterrissar a aeronave. Esse novo sistema pode ser o primeiro passo para manter os aviões no ar, quando cinzas surgirem vindas da Islândia. E pode ajudar os pilotos a mapearem e manobrarem ao redor das nuvens de cinza invisíveis enquanto estão voando, até reduzindo a necessidade de parar as aeronaves. Mesmo assim, a maior ameaça não viria das cinzas do Katla, mas da nuvem tóxica de ácido sulfúrico.
Se enfrentássemos uma erupção vulcânica gigante hoje, uma grande resposta seria necessária para nos proteger. Como eles fariam isso? Eles fariam isso desligando as centrais elétricas que queimam carvão? Fariam isso nos impedindo de dirigir nossos carros que poluem através do motor? Fariam isso fechando as fábricas? Acho que a sociedade moderna deveria ficar muito preocupada com tudo isso. Eu acho que somos mais suscetíveis a esse tipo de evento no século XXI do que éramos no início do século XX. Achamos que somos imunes a essas coisas, mas não somos. Aqueles menos capazes de se protegerem seriam os mais afetados. Sinceramente, a população vulnerável sumiria da sociedade. Os idosos, os doentes, pessoas com problemas de coração e pulmões, os obesos. Veríamos muitas pessoas morrendo. Hoje temos uma sociedade que depende das viagens aéreas. A maneira que carregamos comida, cargas, pessoas ao redor do mundo agora, qualquer ruptura nisso seria devastador. Uma sociedade que está delicadamente ligada. Então, uma grande erupção vulcânica realmente vai destruir essa rede de conectividade. Todas essas redes serão partidas, não vão mais funcionar. Vidas foram jogadas no caos, quando Eia, um vulcão relativamente pequeno, acordou em 2010. Quão pior será, se e quando um dos vulcões apocalípticos da Islândia entrar em erupção de novo? Versão brasileira Audiocorp.